Olá, turma do curso de costura para iniciantes. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Então, se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal e tocar o sininho para você ser avisado pelo YouTube do lançamento das próximas aulas. Hoje você irá aprender a fazer um jogo americano com o canto mitrado. O modelo que eu vou ensinar a fazer é esse daqui. Olha só que lindo. Bom, turma, se você assistiu o vídeo anterior, vocês viram que eu falei que a gente iria fazer nessa aula uma touca de cetim. Eu mudei um pouquinho a ordem por questão estratégica mesmo, né? Porque para fazer a touca de cetim a gente acaba não utilizando o molde, então eu acho importante falar um pouquinho sobre o molde antes da gente começar as próximas etapas, tá? Então, aguenta aí mais um pouquinho que em breve eu vou estar lançando aqui o vídeo das touquinhas, tá? Então, o primeiro passo do jogo americano, a gente vai fazer o molde dele, para poder cortar os tecidos, né, e desenvolver o nosso item. Bom, então você pode utilizar qualquer tipo de papel, no caso eu sugiro o papel pardo ou papel manteiga, né, aqui eu tô utilizando o papel manteiga, e ideal também que você utilize um esquadro, né, para o seu item ficar bem certinho, né? Então, recomendo que qualquer molde que você for fazer, para não ficar torto. Aqui, no caso, o meu molde, eu já desenhei ele, já cortei. Aqui é o meio do jogo americano, geralmente eu escrevo aqui, cada molde eu coloco o que a que se refere, né? Então, aqui é o meio do jogo americano, eu tô fazendo ele com 34 centímetros de comprimento por 24 centímetros de altura. E aqui a base do jogo americano, que eu já cortei também. Então, aqui eu tô fazendo o comprimento com 45 centímetros. E aqui a altura com 35 centímetros, tá? Então, essa é a base do jogo americano. Tem lá o nosso tecido, né? Imagine que ele esteja maior que esse tamanho. No caso, o meu já vai estar no tamanho correto, né? Ó, mas suponhamos que esteja sobrando, enfim. Geralmente acaba sendo maior. Então, a gente já tem o molde, e o que a gente faz? A gente coloca o alfinete, ó. A gente coloca aqui o alfinete para poder segurar. E depois que você alfinetar o molde junto ao tecido, daí você vai fazer o seu corte direitinho, né, nas bordas, tirando o excesso do tecido, e ele vai ficar exatamente igual o que eu fiz aqui. Então, essa daqui eu já cortei, né, utilizando o meu molde do meio, o meio do jogo americano e a base do jogo americano, tá? Então, já cortei. Então, agora eu não vou mais precisar utilizar o molde, porque eu já tenho os tecidos cortados. O próximo passo, a gente vai começar a fazer o canto mitrado, tá, pessoal? Então, eu vou virar o meu tecido com a estampa pra cima e a parte lisa para baixo. Daí, aqui eu vou pegar a outra ponta e vou trazer dobrando dessa forma. Olha, então, aqui eu vou trazer a ponta, ó, e vou dobrar aqui dessa forma. Tem que ser bem certinho, viu, gente? Senão, não fica legal, tá? Então, todo o tecido, é que aqui eu tô com pouco espaço, mas, ó, dobrei dessa forma. E aqui eu vou medir dessa pontinha aqui, ó, eu vou medir mais ou menos 5 centímetros, tá? Ó. Eu medi 5 centímetros e eu vou fazer uma marcação com giz aqui, ó, 5 centímetros.
Daí, ó, esquece um pouquinho aí que aqui eu já fiz a marcação completa, tá? Mas você vai pegar pôr o dedo aqui onde você fez a marcação e vai pegar aqui a pontinha do tecido e vai trazer dobrando assim, ó. Pra depois não dar diferença. Depois feito isso, ó, eu marco aqui a dobre e volto. Ó, tá vendo? E agora, onde tem a marcação do vinco, eu vou passar Aqui você pode... Ideal é que você utilize o giz. É onde eu vou passar depois a costura, né? Então, eu risquei bem nessa dobrinha que eu fiz. E eu vou fazer isso para as próximas pontas também. Então, coloco o meu tecido aqui, vou fazer a outra ponta. Agora, eu vou pegar cada uma delas e eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro aqui, mais ou menos. 1 centímetro, mais ou menos, faço a minha marcação. Feita essa marcação, eu vou fazer isso nas 4 pontas e eu vou vir com a máquina costurando cada ponta até essa marcação, tá? Então, vamos lá pra máquina. Bom, turma, então, notem que agora eu não vou fazer nada diferente do que eu fiz que eu mostrei da costura na aula anterior, né? Quando eu mostrei a máquina caseira. Então, abaixei aqui o pezinho e vou fazer, pra começar, né? Fazer o retrocesso 2 pontos pra frente. Aperto a alavanca do retrocesso, volto 2 pontos. E vou costurando até aqui a pontinha. Chegando aqui no final, vou fazer o retrocesso também. Depois vou pra frente, de novo. E ó, puxo. Ó. E agora, a gente vai repetir nos 4 cantos. Bom, agora voltei aqui pra bancada de corte, né? Então, já fiz a minha costura aqui nas 4 pontas, então, ficou dessa forma. Agora, eu vou marcar aqui mais ou menos 1 centímetro. Centímetrozinho. E vou fazer o corte da ponta, né? Bem retinho, tá, pessoal? E vou fazer isso nas 4 pontas. Bom, agora essa etapa aqui é muito importante, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui que começa a gente começa já a ver o resultado do que a gente fez, né? Então, o que eu faço? Eu posiciono o meu dedo até a ponta. E daí, eu vou abrir, né, com o meu... ó, tá vendo? Posiciono aqui o dedão e, ó, aqui vai formar, tipo, uma pontinha. E eu vou marcar, ó, vai ficar dessa forma, tá vendo? Você já vai conseguir ver a pontinha. Daí, aqui não precisa vincar essa parte aqui da lateral, tá? É só com a mão mesmo. Daí, você tá com o dedo aqui já, e o que você vai fazer? Você vai virar, ó, dessa forma. E puxar a sua pontinha aqui. Se você não conseguir, o tecido é fininho, então ele já saiu. Se você estiver utilizando um tecido mais grosso, peguei aqui a pontinha de um pincel, ó, tá vendo? E faço assim, só pra ele ficar bem certinho. E eu vou fazer isso para as 4 pontas. Bom, gente, agora olha só como que ficou, né? Já desvirei aqui as pontinhas. Olha só.
E lembra daquele 1 centímetrozinho que a gente fez a marcação, que a gente costurou só até ele? Eu vou utilizar agora pra fazer o acabamento, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 1 centímetro, ó, pra poder fazer a dobrinha aqui, dobrando. Daí aqui eu tenho que fazer direitinho, porque aqui, gente, faz parte do acabamento final, então eu não posso deixar torto isso aqui. A gente vai tirar a medida para poder cortar a manta acrílica. Aqui nesse caso eu tô utilizando a manta R2, né? Ela é um pouquinho mais grossa e mais durinha, né? Para dar uma firmeza na peça. Geralmente essa manta a gente utiliza ela colocando tecido, uma folha de sulfite em cima e passando com ferro. Quando você passa com ferro e esquenta, ela vai colar no tecido, né? Então, a maior parte dos trabalhos são feitos dessa forma, né? Aqui, como eu utilizei uma tela C, tá vendo que ele vai costurar, então a manta ela não vai soltar do tecido, porque ela vai estar costurada também. Mas pode ser feito também colado, daí no caso eu teria que fazer nesse tecido aqui, onde tá essa parte preta, eu teria que colar a manta e fazer toda essa parte aqui da dobra junto com a manta, né? Então, eu não quis fazer dessa forma, porque eu achei melhor e mais prático cortar depois certinho a manta junto com o tecido. E a manta agora, ela também tem que estar cortada na medida. Eu não vou passar pra vocês a medida dela, porque o ideal é vocês pegarem a sua peça e vocês mesmos fazer, né, a medida, para evitar algum tipo de diferença. Vou colocar ela, vou passar aqui dentro, ó, vou encaixar ela por dentro das bordas. O ideal é que não fique nem a menos, nem a mais, né, a ponto dela ficar dobrada. Aqui no caso, depois a gente vai fazer a parte de passar ela, né, com ferro, tudo, então ela vai dar uma baixada. Ó. Próximo passo, e eu posicionei o tecido do meio aqui dentro, mas ainda tá solto, né, então o que nós vamos fazer agora? O próximo passo, a gente vai fazer agora a parte do matelacê. Então, eu coloquei a manta acrílica R2 dentro, e eu só posicionei o tecido, como eu já tinha vincado anteriormente com o ferro, eu posicionei o tecido do meio aqui na bordinha certinho, porque ele tem que ficar bem alinhado para não ficar aparecendo a manta, porque depois a gente vai fazer essa parte aqui, ó, da costura. Então, agora a gente vai fazer a parte da colagem da manta no tecido. Mas, se você não quer fazer a parte do matelacê, você pode pular essa etapa. Então, como que seria isso? A gente vai posicionar a folha de sulfite e com o ferro numa temperatura média, com muito cuidado para não queimar o seu tecido. Você vai passar, ó, em toda a lateral. Aqui eu não vou fazer, porque como eu vou fazer uma telacê, eu não quero que ele cole o tecido preto aqui na manta. Então, o que eu faço? Eu vou só passar aqui no meio, pra ele poder colar só um pouquinho, pra ele não sair do lugar, ó. Peraí que vocês já vão entender. Ó. Eu vou tirar agora com cuidado, ó, e vou alfinetar aqui para não sair do lugar a
manta acrílica junto com o meu tecido. Então, nas 4 pontas, eu vou colocar o alfinete, porque a gente ainda vai colar a manta. Pronto, só pra não soltar. Agora eu tiro essa parte. Vou ajustar aqui direitinho a folha de sulfite e vou fazendo assim, ó. Bom, agora vamos voltar pra máquina pra poder fazer o acabamento matelacê. Bom, gente, próximo passo, vamos iniciar a parte do matelacê. Aqui eu vou fazer com o meu esquadro, porque como o outro eu fiz também, pra não dar diferença. Mas você pode utilizar uma régua normal, é até mais fácil, porque ela já dá mais ou menos aqui a medida, ó, tá vendo? No caso, pra ficar mais fácil pra mim, vou posicionar dessa forma o esquadro. Ó, e risco. Ó. E essa marcação de giz, ela vai sair na lavagem ou com ferro quente. Pronto. Agora, ó, eu fiz as linhas paralelas, ficou dessa forma. Ó. Ó, agora, desse lado aqui, eu vou continuar agora traçando do outro lado. A mesma coisa que eu fiz desse lado, pegar e fazer a outra ponta. Daí vai ficando quadriculado. Olha, gente, já tá praticamente pronto o meu matelacê. Então, aqui eu não vou precisar fazer o retrocesso, então é bem legal fazer essa parte do matelacê. E também aqui meu tecido, tem os desenhos, né, as bolinhas, tudo, mas fica lindo o matelacê quando você utiliza o tecido liso no meio. Então, por exemplo, você brincar com as cores, né, do tecido, com a linha, também fica um trabalho muito bonito. E caso você queira deixar também uma borda maior no jogo americano, ele fica mais sofisticado ainda. Fica muito bonito. Bom, aqui eu vou iniciar, tá? Então, já posicionei o pezinho, tudo que nós já vimos anteriormente, tá? E vou costurando reto. Até o final, puxo a linha e corto. Então, vamos lá para a próxima linha paralela. Já tá ficando no formato. Ó, o trabalho final do matelacê ficou dessa forma. Eu comi um pouco de bola aqui, ó, gente. Eu esqueci de passar. E aqui também. Mas, depois, conforme eu for fazer a costura aqui das bordas, ele não vai dar problema, tá? Olha, gente, como ficou. Então, já posicionei, né, dentro aqui, ó, já acertei tudo direitinho as bordas. E agora, eu vou fazer a parte da costura, aqui que é o acabamento final, tá? Então, só lembrando que, antes de mostrar aqui pra vocês, eu posicionei, daí aqui eu passei o ferro, né, junto com a folha, tudo pra colar a manta, né, nas bordas, e aqui na parte de trás também, tá? Então, fiz toda a parte de passar mesmo o tecido, às vezes tá amassado, né, enfim. E agora, a gente vai pra máquina de novo fazer toda a volta aqui da costura final, tá?
Olha, gente, então agora a gente vai começar a fazer toda a costura da borda, bem aqui na pontinha, porque se eu faço muito pra cá, daí o tecido aqui vai abrir, né? Como eu tenho pouco espaço aqui, ele vai abrir e vai começar a desfiar, então tem que ser bem na pontinha, tá? Ó, e aqui eu tenho que fazer já o retrocesso também, tá? Porque aqui a gente já tá no acabamento final. Bom, gente, agora aqui no volante, ó, tá vendo que já tá chegando na pontinha, então eu vou virando aqui o volante pro meu lado, pra ela ir pra frente, ó, até chegar aqui, bem no canto. Daí, eu deixo a agulha embaixo, né? Então, ela tá no tecido, eu levanto o pezinho. Daí, no que eu levanto o pezinho, eu vou virar. Ó. Ó, virei. Ela tá bem lá na pontinha. Aqui eu vou dar só um retrocesso pra garantir, ó. Dei um pontinho ali bem no cantinho, mas não precisaria, tá? Aqui no canto a mesma coisa. Agulha embaixo, levanto o pezinho. Giro o tecido, poder fazer a curva. Aqui no final, pessoal, daí vocês podem fazer o retrocesso, tá? E finaliza aqui, levanta o pezinho e puxa. Então, aqui eu trago o trabalho finalizado, depois que eu passei toda a costura aqui na voltinha. Daí, eu passo a peça, né, pra ficar bem lisinha, né? Esse daqui eu acabei não passando, ó, ele deu uma enrugada aqui um pouquinho, mas depois eu passo ele com ferro pra poder acertar. Ó. E o mais legal é que eu posso usar dos dois lados, um lado escuro e um lado claro. Daí depende, eu pretendo fazer aqui 4 peças, né? Então, preto e branco, nesse estilo aqui, só que estampas diferentes. Eu pretendo fazer, eu tô pensando ainda, mas eu pretendo fazer usando o tecido preto e a voltinha de bolinha. Né? Então, ficariam 2 jogos que podem ser usados juntos os 4 ou só 2 e 2, né? Para casal, no caso. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para acompanhar as próximas aulas. E clicar no gostei se você gostou e comentar aqui se ficou alguma dúvida ou se tem alguma coisa que eu deixei de falar.
Então é isso, turma, finalizamos por aqui a aula 2. Na aula de hoje aprendemos a fazer o jogo americano com matelaceio e o canto mitrado. E na próxima aula nós iremos aprender a fazer a touca de cetim.